Gravar nisto. Ok. Pronto. Eu queria começar por uma coisa exploratória relativamente simples e geral para entrar nesta misturada de textos que vocês já têm na mão, mas mais importante que isso, para entrar no ano letivo, não é? Já estive a ver o que é que há nos ateliês, já percebi que temos aquela cena do princípio do ano do costume, não é? que é o que é que eu faço, não é? Tudo uma atrapalhice, já falei sobre isso. Bom, é normal que seja uma atrapalhice. E, portanto, achei que uma maneira de entrar no assunto é assim. É uma grande dificuldade esta coisa de fazer artes visuais, ser artista visual. É uma grande dificuldade e é sempre aquele assunto, o que é que devemos de fazer? O que é que se pode fazer? O que é de fazer? Como é que é de fazer? Bom, isto tem esta lenga-lenga tem muitos aspectos. Um dos aspectos que as pessoas gostam hoje em dia de discutir é hoje em dia está particularmente difícil para os artistas fazer alguma coisa de jeito, porque as novas tecnologias, porque as redes sociais, a comunicação, etc. Pode ser que sim. Realmente pode ser que sim. O que é que nós sabemos? Sabemos que os artistas se queixaram, na Idade Moderna, pelo menos, queixavam-se. Antes disso, não sei se queixavam, havia uma tradição, eles faziam o que tinham a fazer, havia uma tradição para seguir. Desde que isso faliu, não é? Que nós consideramos mais ou menos que isso era moderno, não é? Começaram as queixas do como é que se há de fazer, não é? O que é que se há de fazer, não é? E começaram as queixas e ao longo de vários períodos da história, eu diria, desde que os artistas, certamente, para ser absolutamente certo, do século XIX em diante, não é? Onde as coisas se tornaram suficientemente claras, não é? De seguir à Revolução Francesa, uma ideia que já eventualmente preocupava várias pessoas, mas que os românticos apanharam e depois também, e até agora tem sido, fala-se disso quando se fala do Barroco, por exemplo, o Deleuze fala disso no texto que eu vos mandei sobre o Barroco, é a ideia de um mundo sem centro. A gente não sabe se ao longo da história, da nossa história ocidental, muitas vezes as pessoas tiveram a impressão de viver num mundo descentrado, sem. O que quer dizer um mundo sem centro? Quer dizer que não há uma autoridade, clara, definida, localizada, que seja uma espécie de garante do que se há de fazer, não é? Se temos uma autoridade partilhada, uma autoridade divina, por exemplo, partilhada, com todos os seus agentes, não é? Uma igreja poderosa, unificada, pode não ser unificada, mas então nessa altura são várias autoridades e, portanto, a quem é que a gente se refere? A que autoridade é que a gente se refere? Que modelos é que nós temos? Nomeadamente, se somos artistas modernos, não é? E portanto, o que a gente quer é, basicamente, destruir, libertar-nos dos modelos
que nos impõem, não é? Queremos que nos imponham um modelo para a gente se libertar dele. O problema, hoje em dia, que as pessoas se queixam, esta história da velocidade da comunicação, no fundo, em muitos aspectos, resume-se a isto. Nós queremos uma coisa contra a qual possamos lutar para nos libertarmos dela, um modelo, não é? Mas isso tornou-se impossível por causa da hegemonia absoluta sobre o tempo e o espaço que têm as novas tecnologias aplicadas à comunicação. Portanto, tudo são modelos. Quando tudo são modelos que existem para a gente eventualmente dizer não, eu não quero aquilo, vou fazer uma coisa diferente, vou-me escapar daquele modelo, não é? Se tudo são modelos, a coisa fica uma espécie de uma diversão, não é? Nada pode ser feito com convicção e nada pode ser feito com persistência e com uma espécie de uma linha condutora, etc. Isto que eu estou a dizer, a gente sabe que não é verdade, porque depois nós encontramos artistas que nós dizemos, uau, que grande artista. Que grande artista não é hoje, é que grande artista nos últimos 20 anos, 30 anos, 40 anos. Portanto, com uma carreira consistente, não é? Alguma coisa ele percebeu dos seus tempos, não é? Ou identificou nos seus tempos, para poder atuar, para poder formar uma espécie de um modelo. Os historiadores, quer dizer, nós podemos ter uma grande cultura histórica e então temos o quê? Temos uma teoria da história. Quer dizer, modelos são modelos ideológicos, são modelos variados, não há nenhum modelo. Quando que o modelo divino, deixou de haver um modelo certo, não é? Os modelos são os modelos negociados, são os modelos preponderantes, são os modelos dominantes, não é? Numa dada cultura, para um dado povo, para os Estados, mas depois também já não há Estados, não é? Talvez haja um povo, mas não há Estados, etc. E, portanto, há esta espécie desta coisa global, não é? E o que é esta coisa global? Nós identificamos-la, nós, pobres europeus, ainda por cima, que nos queremos referir à Europa, que é aquilo, mas já cá não está, não é? E os Estados já cá não estão, e as culturas já estão todas misturadas, e portanto, quer dizer, a hegemonia continua a ser uma coisa que vem desta espécie, desta máquina infernal de divulgação imediata, não é? Que faz com que haja um bolo único e não haja nada fora do centro do bolo. Esta coisa do mundo sem centro, esta expressão do mundo sem centro, que já foi usada muitas vezes em períodos de desnorte, não é? Por exemplo, a seguir à Primeira Guerra, a seguir à Segunda Guerra, não é? Em períodos de grande desnorte e de revolução de modelos de vida, de modelos de sociedade, de modelos de poder, etc. Um mundo sem centro, quer dizer, para manter um centro, depois há de haver qualquer coisa que é o fora desse centro, não é? Que está fora desse centro. No século XVIII, por exemplo, era o exótico, era o Oriente, não é? E as pessoas e o fascínio pelo Oriente é o quê? É a coisa de achar que havia uma pessoa, para achar que o Oriente é diferente, tem que achar que aquilo onde está é o centro de onde olha para fora, não é? Mas depois deixa de haver fora, a certa altura, não é? Quer dizer, quando o Duchamp faz o Urinol em 1917, o que se constata é que não há fora, porque ele vai buscar precisamente, onde é que ele vai buscar o exótico do gesto dele? Dentro, ao centro ele próprio, ao interior, não é? Deixou de haver fora geográfico, deixou de haver fora político, deixou de haver fora comunicacional, não é? Isso é o andamento, isso é o que vem acontecendo desde o período das descobertas, não é? Desde que o mundo foi sendo conquistado e depois
efetivamente implementado pelo que se chama a globalização. Portanto, quando nós dizemos um mundo sem centro, hoje em dia é mais para refletir uma sensação de que onde é que está o modelo, não é? Onde é que está o modelo a seguir? Havia um modelo. O que eu vos mandei, o texto que vos mandei hoje, aquela famosa entrevista, que eu vos mandei só a primeira parte, no ano passado eu distribuí as duas partes, se não me engano, a segunda parte entrou o Boyce, nesta primeira parte ainda não entrou o Boyce, entra só o Enzo Cook e o Kiefer e o Yanis Konelis. Porque o Konelis, marxista, já aqui, nesta altura, em 85, quando isto teve lugar, um senhor, não é, incontestado da arte pobre e da arte conceptual, não é, que se considerava um pintor, e os outros, nos seus 40, coisa assim, representando as gerações mais novas, alemãs, não é, neste caso, alemãs e italianas, o Cook e o Kiefer, o marxismo um bocado à antiga e bem fundamentado, como deve ser, não é? Bastante europeu do Konelis, todos estão reúnem-se para falar, porque todos estão preocupados com este problema, género, o mundo perdeu o centro, o que é que a gente há de fazer? E agora? Não é? Contra que é que a gente reage? Como é que nós contestamos, não é, com a nossa atividade, seja lá o que for? Como é que nós contestamos no sentido, como é que nós saímos da opressão do real? O que é a opressão do real? É a opressão de uma realidade dominante, que é imposta, que se torna dominante e é imposta. E as pessoas, algumas, têm uma sensibilidade que não recusa isso, não quer aceitar aspectos da realidade que lhes são impostas, porque acha que está a perder coisas, ou sente que está a perder coisas, ou não aguenta. Isso depois liga-se ao lado da arqueologia de que nós iremos falar, não é? Aquela coisa do uns são contemporâneos, outros não são, não é? Uns veem a luz geral e outros veem o escuro na luz. Pronto, é uma maneira de dizer a coisa. Então, agora entrou aqui a cadela, o Cornelis, como eu estava a dizer, tem uma maneira muito cómica, hoje em dia, um bocado. Pode-se contestar de todas as maneiras, mas tem uma maneira inteligente de pegar no assunto e diz aos outros. Tomamos consciência do facto de que falta uma classe fundamental, a classe burguesa. E não se sabe desde quando ocorre esta falta, depois da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. E o Kiefer diz, quer dizer a classe que poderia receber a arte? E Cornelis responde, a classe que providencia a verticalidade, que guarda a moral. Ela garantia a criação de quadros no sentido, quadros, pinturas, um quadro. As fronteiras políticas e culturais. Garantia a síntese e a centralidade indispensáveis para fazer o que quer que seja. Cá está, centralidade. Um mundo com centro. Quando havia a burguesia, eles sentiam que havia um mundo com centro. Está claro que o mundo já tinha perdido centro para muita gente antes, nomeadamente para os românticos, por exemplo. Mas aqui, nesta altura, depois da Segunda Guerra, eles acham que perdeu o centro com o desaparecimento da burguesia, do domínio da burguesia. E o Kiefer diz, estamos hoje numa situação em que tudo parece possível. E o outro responde, tudo parece impossível e vão. Pode-se fazer tudo porque não se pode fazer nada. Falta-nos um ponto de vista, sem paixão, uma confrontação sensata, uma centralidade. A classe que fixa as normas já não existe. Quando essa classe garantia a centralidade e a síntese, ela tinha também valores morais, apesar das suas enormes lacunas. Isto é ela a falar da burguesia. Atenção.
pode-se imaginar que a história do quadro se encontrava estreitamente ligada à história dessa classe. E depois, mais à frente, o Kiefer diz, e o que torna o nosso trabalho tão difícil é que devemos ser as duas coisas em simultâneo. Devemos fixar as leis e, simultaneamente, opor-nos a elas. Porque, claro, quando o Cornélio está a dizer isto é uma desgraça, não se pode pintar. Eu sou um pintor e não posso pintar. Não posso pintar porque a estrutura do quadro estava ligada à existência de uma classe que era o garante da centralidade do poder que dita as regras, não é? De síntese, sintetizar as coisas do mundo, e tinha valores morais, não é? E, portanto, aí está um modelo forte, não é? E, portanto, a pessoa pode se opor a esse modelo. E se o modelo tem uma forma, e tem, não é? O modelo do quadro. Qual é o modelo do quadro burguês? Não é? É o modelo académico, é o que nós chamamos de modelo académico. E, portanto, os vanguardistas têm um modelo para dizerem não é aquilo que eu quero. Vou fazer uma coisa que seja contra aquilo, que seja ao contrário daquilo, que dê a volta àquilo, que recuse aquilo. Não. E recusando aquilo, onde está espelhada a pretensão da superioridade moral e da superioridade política e de capacidade de síntese, de capacidade de centralização da classe burguesa, eu vou automaticamente opor-me a isso. Vou-me opor a isso tudo, vou-me libertar. Bom, como diz o outro mais à frente, o Cornelis, devemos ser artistas. Não há liberdade livre. Aqui está uma coisa básica e inteligente. Não existe senão uma liberdade libertada. Não há liberdade livre. Existe a liberdade livre, uma coisa. Não existe senão uma liberdade libertada. A liberdade livre é um fenómeno pseudo-burguês, enquanto que a liberdade libertada é épica. Bom, exatamente. Uma liberdade livre de eu agora vou ser livre e fazer o que quero. Aí pode-se fazer isso, não é? Quer dizer, muita gente já fez, não é? Mas como é que a pessoa está inserida? Isso é uma posição de marginalização em relação à sociedade. A pessoa pode estar na sociedade, mas marginal, os marginais não têm interesse, não é? Porque os marginais não têm interesse? Põem-se à parte, desresponsabilizam-se de uma coisa da qual vivem, na verdade, não é? Onde vivem e da qual vivem. Os artistas, supostamente, não fazem isso. Quer dizer, são pessoas responsáveis. De resto, se um artista não for responsável, não pode ser um bom artista. Não é? E tem a responsabilidade de quê? Tem a responsabilidade de se opor de uma determinada maneira muito singular, que é a sua, a uma coisa que reconheceu, a um modelo que reconheceu, que conhece, e sobre o qual tem ideias, não é? Porque é que ocorreu, como é que é constituído, o que é importante nele. Os artistas não precisam ter uma teoria da história, não é essa a cultura que eles precisam ter. Quando eu digo que é preciso ter cultura visual, os artistas têm que ter uma convicção da história, que é uma coisa diferente. Que é, a gente olha para uma coisa qualquer, não é? Isto não pode ser uma coisa como agora a gente vê tão frequentemente, ou tem a sensação de ver, espero que seja uma sensação errada, fruto talvez da minha idade avançada, não é? É que as pessoas olham para as coisas e dizem, sim, gosto, não gosto, gosto daquela forma, não gosto, está bem. Ok, mas e o que é que está por trás desse gosto, não gosto? Não precisa estar uma erudição, a gente não precisa dizer, bom, não gosto porque isto, e depois uma grande explicação daquelas, como alguns críticos de arte e alguns curators gostam de fazer, que são completamente generalistas e caem ao lado do objeto, não estão a olhar. Os artistas olham.
Os artistas visuais olham. Portanto, o que é que eles criam? Criam uma convicção sobre a história, sobre os movimentos da história. E se não criarem uma convicção sobre a história, daí a bocado estão presos na sua própria armadilha, porque eles têm que sentir, eles começam a fazer um trabalho. Não é? O trabalho inicia-se, são talentosos, conseguem trabalhar, têm algum sucesso, os anos passam, não é? E depois o quê? Ficam sempre a fazer a mesma coisa? Não, vão fazendo coisas diferentes. Porquê é que vão fazendo coisas diferentes? Se aquela coisa tem... Há uns que continuam a fazer a mesma coisa, são sempre coisas iguais. Não é? Portanto, são estilistas. Mas isso, o estilista não é um grande artista. Ou então fazem o que lhes pedem, segundo uma tradição, são académicos. É? Mas o que é um artista, na concepção que nós herdamos, e é uma responsabilidade que nós temos, das vanguardas. As vanguardas podem ter acabado, mas a responsabilidade que elas deixaram, não é? Daquilo que fizeram, e aquilo que dão, e aquilo em que estão erradas, não é? Ou que nós achamos que estiveram erradas, ou achamos que foram exageradas, ou achamos que foram isto ou aquilo, apesar de tudo, cabe-nos a nós refletir sobre isso, criticar isso, mas, quer dizer, há uma diferença que evidentemente todos vocês reconhecem como fundamental e que regula o vosso reconhecimento da qualidade, que é entre seguir uma coisa que vende bem e que vai para o público mais generalista e uma coisa que é mais difícil e que as pessoas podem não gostar, que eu preciso de fazer assim, mas as pessoas podem não gostar e eu não me importo que as pessoas não gostem. Bom, isso nós herdamos das vanguardas, essa atitude, não é? E muitas outras coisas que nós herdamos, e há outras que nós herdamos bem ou mal, e isso que nós não queremos, nós contestamos, fazemos de outra maneira. Vou ainda andar um bocadinho mais para o Cornelis. O problema é e mantém-se a criação do quadro, enquanto objetivo credível. Ele acha que já não é um objetivo credível. De outro modo, arriscamos a ser vítimas de uma fantasmagoria. Uma fantasmagoria, mais ou menos aquilo em que muita gente acha que nós vivemos agora. E depois o Kiefer. Penso que compreendo o que o Yanis Cornelis quer dizer. É preciso criar um quadro para lhe opor qualquer coisa. Se bem que isso possa parecer grotesco. Cornelis, é preciso criar um quadro, um código linguístico que seja credível. No início do século, ainda era possível porque essa técnica era a mesma. Atualmente, esse retorno às origens parece pouco credível e artificial, falta a forma. E para encontrar uma forma, ainda é preciso toda uma série de credibilidades. A coisa não é simples. É preciso uma técnica, uma ideologia, toda uma série de modos de leitura para encontrar uma forma única. Ele gostaria, no fundo, de ser um clássico, encontrar uma forma. E depois, à altura, diz... Mas devemos falar do que fazer das nossas próprias insuficiências, da incapacidade de encontrar novas formas. Para mim, atualmente, não há senão uma saída. Recusar e adiar. Isto é, em italiano, este adiar é aggiornare. Pôr mais para a frente. Ora bem, deixa-me cá, aqui, passar para o ecrã. Espero que vocês estejam a ver e aumentar. Estão a ver? Estamos, sim. Pronto. Isto é a instalação de 69 em Roma do Cornelis com os 12 cavalos vivos na galeria Ático. Isto agora... Ora, ele é um pintor, faz uma coisa destas e continua a dizer que é um pintor. Portanto, percebe perfeitamente o que é que ele está a dizer então no resto da conversa, sobre a impossibilidade de fazer o quadro, não é? Quando ele diz, só há uma saída, recusar e adiar. Portanto, o que é que são os cavalos? É
o que o pintor faz quando não pode fazer o quadro, está a recusar fazer o quadro, está a adiar, porque não tem dados, não sabe como fazer o quadro, que perdeu a credibilidade. As estruturas antigas do quadro perderam a credibilidade, os modos de fazer, as técnicas a usar, o conhecimento de como o público vai ler, etc. Tudo isso perdeu a credibilidade. Mas ele é um pintor e então ele ganha tempo, vai adjornar, vai adiar, não é? E, portanto, este é o trabalho dele, é a continuação do trabalho dele. Ele está a continuar a trabalhar, mas reconhece umas circunstâncias tais. Bom, isto é que é importante aqui, está claro. Bom, ele pode ser um intelectual e pode ter uma teoria da superestrutura e da infraestrutura, pode ter as ideologias que ele quiser. E as ideologias, a meu ver, não são... Eles, por exemplo, eles criticam os surrealistas, parece que são todos contra os surrealistas, porque dizem que os surrealistas acham que a liberdade é livre, e não há uma liberdade libertada. Lamento, mas isso são eles não perceberem os surrealistas, porque é a mesma coisa. Os bons surrealistas é a liberdade libertada, os maus surrealistas é a liberdade livre. Mas isso aplica-se a todas as escolas e a todas as tendências. Aqui o que realmente interessa é neste ponto, que a gente não tem que partilhar esta opinião do Cornelis, evidentemente, com esta teoria, esta teorização sobre o quadro e a burguesia e tal, por mais que ela seja curiosa e interessante, porque não é? Pronto, mas o que a gente tem que se preocupar é com esta coisa do o que fazer. E ele diz adiar, recusar e adiar. E faz isto. Isto não nos choca. Hoje em dia, não choca ninguém. Se nós formos convidados para uma exposição e chegarmos lá e tivermos uns cavalos, umas galinhas à solta dentro de uma galeria e uma pessoa aos pinotes e não sei o quê. Pois, mas em que medida é que isso representa um gesto com a finesse na sua incidência histórica e com o grau de responsabilidade que os cavalos representaram para o Cornelis relativamente ao seu papel de pintor, não é? Uma coisa é amusing, não é? Quer dizer, coisas divertidas, coisas que se podem fazer, coisas curiosas, efeitos curiosos, efeitos tecnológicos, efeitos de som, eu não estou a dizer que há uma maneira muito simples de distinguir quando a coisa é entertainment e quando a coisa é um acontecimento muito sério. Uma coisa, não é? Isso é o que nós todos, que nos interessamos pelas artes, vamos fazendo, quando vamos ver as coisas e dizemos, sim, é bom, é mau, é assim, é mais interessante, isto é mais interessante do que aquilo, eu gostei mais disso, isto é espetacular. O que é que estamos a dizer? Estamos a falar sobre o grau de sofisticação da resposta, dessa resposta. Estamos a ler as coisas que estamos a ver, não como entretenimentos ou coisas giras ou imagens curiosas, mas como respostas. E os artistas não conseguem jamais sair do problema, da angústia do que é que eu hei de fazer e como é que eu hei de fazer, se não forem criando uma espécie de uma tal convicção histórica. Eu chamo-lhe convicção histórica, pode ter outro nome qualquer. Convicção sobre as formas, a ligação das formas aos tempos, a ligação das formas aos modos de vida. Pode ser a coisa mais existencial, mais intuitiva, mas tem que ser profunda, tem que ser intensa. Tem que provocar nos artistas uma necessidade de fazerem o que eles fazem. Porque se não têm necessidade, não é? Ou não têm suficiente necessidade, ou não têm lucidez, porque depois isto é uma questão de lucidez. O que nós achamos bom é aquilo que é uma resposta lúcida.
quanto mais lúcida for nos parecer a resposta, relativamente a um quadro do mundo que, evidentemente, nós também partilhamos, ou partilhamos mais ou menos, ou percebemos, não é? Também há quadros do mundo que são visões que nós não partilhamos, e então as pessoas, se calhar, estão a dar umas boas respostas a esses quadros do mundo, mas nós não partilhamos essa visão do mundo. E, portanto, aí eu posso achar que é uma resposta muito competente, mas não me interessa. Não. De resto, hoje em dia, eu achar que as coisas são boas, são más, já não se põe em termos tão absolutos, como se punha, evidentemente, há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás, não é? As divisões não. Portanto, a coisa dos grandes artistas, das grandes obras, eu, pessoalmente, simpatizo com pessoas como o Agamben, por exemplo, que diz que não gosta muito de falar de arte, prefere falar de poesia. Eu simpatizo, eu percebo que é que está envolvido nessa, a pompa que está envolvida e a complicação que está envolvida na coisa artística, no termo arte, não é? Porque a gente sabe muito bem porquê, porque se tornou uma indústria, porque se tornou um bem de consumo, e nós não vamos impedir isso, quer dizer, tornou-se, ponto final. Não é? Pode-se queixar e dizer assim, que coisa lamentável, cada vez se vê piores exposições, os colecionadores não sabem nada de nada do que estão a comprar. Eu até me lembro, aqui há não sei quantos anos, havia colecionadores que realmente tinham critério, sabiam o que é que compravam. Agora pedem aos curators, metade dos curators não sabem os nomes dos artistas e qual é o valor deles na bolsa de valores ideológica do local ou internacional, mas são raros os que sabem alguma coisa além disso, os que fazem a sua própria bolsa de valores, os que sabem fazer isso, não é? E, portanto, quer dizer, é preciso criar uma convicção, é preciso criar e viver, não é? De uma maneira muito intuitiva, isso depende. Nós somos muito mentais, somos muito mais intuitivos, somos mais emocionais, somos mais isto, somos mais aquilo, as pessoas são todas construídas de maneiras diferentes, não é? Mas uma convicção nós temos que ter, porque evidentemente não vamos saber o que fazer se aquilo que estivermos a fazer não for uma resposta a uma coisa qualquer. Não é? Tem que ser uma resposta a uma coisa qualquer. Tem que ser uma oposição a uma coisa qualquer. Tem que ser uma resposta a uma coisa que nós achamos que existe, apesar de tudo, que nos oprime de alguma maneira e que nós queremos recusar essa coisa. E, portanto, queremos fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que se refere a essa coisa e lhe dá a volta. É sempre uma coisa que lhe dá a volta, porque as coisas que existem no mundo estão no mundo. A gente não pode senão dar a volta às coisas do mundo. Não pode propriamente inventar coisas novas do zero, não é? Porque isso não existe. Podemos fazer o tal trabalho do arqueólogo, podemos escavar, não é? Podemos escavar e escavar de uma maneira muito particular, que de resto o Benjamin fala no texto, que é e que o Agamben teoriza no seu retrato do que é o contemporâneo. Agora vamos pôr a coisa, vamos sair do... eu vou-vos... O que é que a gente, basicamente, o que é que seria, o que é ter uma teoria da história, ou o que é ter uma... Estou-vos a mostrar, mas não consigo pôr isto em grande, porquê? Estão a ver em grande, não estão? Sim. Pronto. A peça de altar dos 7 sacramentos do Van der Weyden, que está atualmente no Museu de Fine Arts de Antuérpia, que é um tríptico rígido, fixo, não é?
com o chat que representa, tem o Cristo crucificado, tem as figuras da deposição cá embaixo, depois tem os sacramentos. Portanto, a gente... O que é ter uma teoria da história, no fundo? Ou o que é ter uma convicção sobre a história? Uma pessoa olhar para isto e, por um lado, reconhecer que isto e isto, por exemplo, não é? A famosa primeira aguarela abstrata, como se costuma dizer, pintada pelo Kandinsky em 1910, que onde nós estamos, temos que saber porque é que se passou daquilo para aqui. Porquê ou como é que se passou. Mas já temos que saber que se passou dali para aqui. Que é para não fazermos isto. Não é? Não tentarmos chegar a fazer isto. Caímos no ridículo mais absurdo. Na verdade, também já não podemos fazer isto. Não é? Porque já estamos à frente disto. Portanto, temos que ir inventando. Mas temos que acknowledge, estamos a falar de uma coisa de 1910, a coisa do Kandinsky, temos que perceber que entre 1445 ou 50 e 1910 passam-se coisas que depois, a certa altura, na história vão tendo uma espécie de umas grandes quebras, alguns períodos de grandes quebras, em que a representação do mundo visual vai aos poucos mudando, mais depressa aqui, mais devagar ali, mais desta maneira aqui, de outra maneira ali. E, portanto, se o Van der Weyden já está a responder a uma coisa qualquer, mas ele está a responder a uma coisa qualquer no âmbito de um mundo com centro. O mundo religioso é um mundo com centro, não é? Quer dizer, ele terá certamente muitas dúvidas sobre como fazer e o que é de fazer do ponto de vista formal, da adaptação dos modelos, mas tem modelos para adaptar, não é? O problema quando cai a autoridade divina, não é? E depois caem as sucessivas autoridades seculares, não é? É que os modelos depois começam a rarear. E depois, quando chega-se à altura do vale tudo, tudo é modelo, ou tudo pode ser modelo, não é? Mas o modelo não tem nenhum sentido se não é um modelo de vida. E para ser um modelo de vida tem que ter alguma autoridade, tem que ser partilhado por um povo, por uma sociedade, não é? São simplesmente imagens giras a circular, que é a impressão angustiante que nós temos, não é? Relativamente às redes sociais, relativamente à velocidade com que as imagens passam à nossa frente, como se ficassem totalmente impermeáveis como se não as conseguíssemos parar, não é? Porque elas são de naturezas diferentes e passam a uma velocidade constante e nós já nem sequer temos as capacidades para dizer porque é que elas são de naturezas diferentes, ou de que natureza exatamente é esta, e pará-la e fixá-la. Mas a gente olha para os grandes artistas e é isso que eles fazem, estão a filtrar, não é? Eles fixaram coisas, não fixaram todas, fixaram algumas coisas, por isso é que eu digo que as aventuras depois são singulares, são individuais, não é? E que são as coisas que constituem modelos, modelos maus, modelos bons, ou modelos disto, ou modelos daquisto, e que têm sentido responder a esses modelos. São os modelos relativamente aos quais tem sentido responder. Eles vão se alterando ao longo da vida porque a história vai andando. Não é? Os meios tecnológicos também vão andando, tudo vai andando, a sociedade vai mudando. E, portanto, necessariamente, as respostas vão se ajustando ao seu tempo, não é? Só um segundo, tenho aqui uma janela a fazer barulho, vou só fechar lá. Eu comentei no outro dia com alguns de vocês, já não me lembro, e com outras pessoas, por exemplo, aquela exposição de escultura do Rui Chaves que eu vos disse para vocês verem na Galeria Filomena Soares. Porque é que tem interesse? É uma exposição agora falo por mim, de uma pessoa desmaiar no chão,
mais uma vez, o Rui Chaves, esse gênio. Não. Não é uma exposição dos menos. É uma exposição importante, como eu acho que o Rui Chaves não fazia há muito tempo. O que é importante na exposição? O Rui Chaves é evidentemente um escultor com arcabouço, com competência e com densidade, não é? Mas, quer dizer, a gente pode olhar para trás aos últimos anos e dizer, bom, ele é um tipo extremamente competente a ir fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes e tal. Depois, de repente, aparece um momento que é um momento imperfeito, que é um momento que não está completamente perfeito, como eu acho que esta exposição não está, porque eu acho que há umas peças que são assim e outras que são um bocado menos assim e outras que são um bocado mais assim e que não são todas iguais. O resto já lhe disse isso e ele já concordou. Ele diz que levou muito tempo a fazer a exposição e, portanto, elas acusam uma espécie de um andamento no tempo. E algumas peças, nomeadamente umas peças, 2, 3 peças que são inteiramente fechadas, depois há umas peças que são abertas por trás e lembram muito aquelas peças anteriores que iam buscar o interior, o exterior, as vísceras, e o duro e o mole, isto por aqui. As peças, eu poderia comentar a exposição de uma maneira mais elaborada, se calhar até podemos fazer isso, quem sabe. Mas o que me impressionaram foram 2 ou 3 esculturas completamente fechadas, e onde, em vez de os elementos estarem à vista, soldados ou juntos uns aos outros, por uma espécie de uma técnica aditiva, não, elas parece que foram como se embossed, não é? Que foram, claro que aquilo foi feito de outra maneira, uma maneira tecnicamente muito difícil. Há uma superfície de ferro, por exemplo, inflectida, e depois há uma espécie de um círculo, como se fosse um olho assim, um cilindro, um semicilindro que sai do interior para o exterior. Ou então há um cilindro que entra nessa forma, mantendo sempre a forma fechada, não é? Mas a maneira de entrar e de sair é como se tivesse sido empurrado para dentro ou empurrado para fora, que evidentemente não foi. Foi construído, foi soldado, foi disfarçado. E as peças não têm aquele ar wagneriano, trágico, romântico, que é típico das peças de Rui. Têm vindo a perder, a simplificar-se ao longo do tempo, não é? Mas estas fazem um corte grande, são uma resposta diferente. Quer dizer que há alguma coisa no mundo, nas condições do mundo, lá para ele, de uma maneira bastante, com certeza, inconsciente. O Rui não pretende ser um intelectual, não é? Um tipo muito inteligente e culto, e com uma grande cultura visual, e com muito discernimento sobre o discernimento que ele tem, sobre as coisas que lhe interessa, sobre as quais lhe interessa ter discernimento. Mas o que é certo é que a essa altura sentiu que aquela coisa wagneriana já não era o mundo, não é? E de repente a coisa começou a mudar, fica mais sintética, fica mais simples, tem um lado meio pop, mas um pop misturado com um pop meio estúpido, assim vai buscar, quer dizer, as referências eruditas, não é preciso conhecê-las, não é? A primeira coisa que eu vi em algumas esculturas foi que ele foi buscar ao Giacometti surrealista, dos primeiros anos, as primeiras esculturas em gesso, em madeira, algumas eram os relevos e tal, lembra muito isso, mas depois aquilo também tem um ar de objeto assim meio deco, é uma mistura estranhíssima. E o interesse dessas peças é precisamente que elas aparecem com essa mistura, os ingredientes da mistura e a oscilação entre aquilo que ele está a oscilar, que são muitas coisas diferentes, muitas referências diferentes, muitas memórias, muitas coisas que ele foi buscar, não é? Isso é que é o trabalho de escavação, não é? Propriamente, trabalho de arqueologia. A oscilação entre elas está muito presente. Não é? A qualidade das peças é sempre elas, é qualquer coisa dentre elas, toquem muitas notas diferentes, em coisas que pertencem à nossa
cultura, à nossa memória comum, à nossa sociedade, que umas eram uma coisa, outras eram outra coisa. Não se está propriamente a fazer uma interpretação ou uma ligação lógica dessas coisas, não. Está-se a passar por essa forma que nos traz esse tempo, ou de uma maneira qualquer poética, não é? E está-se a juntar mais outra coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa, e depois cria-se, claro, o texto do Pelizzi, como ele descreve o símbolo, no caso dele, que é bem diferente da maneira como depois o símbolo é descrito pelo Deleuze e pelo Benjamin, porque é outra história, a gente percebe que é a oscilação, não é? O que é fundamental para fazer funcionar o urinol de Duchamp, o Fountain, de 1917. É essa oscilação que não para, relativamente simples, mas muito complicada, porque ela faz uma travessia muito complicada, entre o urinol utilitário que está no seu sítio, e que serve para o que serve, não é? E o urinol invertido, tirado do contexto e posto na galeria e assinado, que mudou de contexto. Portanto, a forma original, o propósito e a forma original, e a localização e a função original do objeto está presente na galeria, está presente, mas como uma coisa evocada, não está realmente presente, porque senão nós chegávamos à galeria e fazíamos xixi no urinol, não é? Já nem se pode, porque já nem tem essa função, não é? Portanto, há uma oscilação entre a coisa que é apresentada como um objeto de arte, de repente, não é? E que depois ao mesmo tempo não esquece a sua função original, porque não é possível esquecê-la, porque é um objeto industrial, não é? Que é reconhecível e que ele quer que seja reconhecível como um objeto industrial, apesar das poucas, ligeiras modificações que ele fez. Bom, e a importância do urinol, evidentemente, vem disso, não é? E a oscilação entre aquilo que os críticos de antes gostavam, e ainda gostam, chamar referências, como se os artistas estivessem a trabalhar referindo-se. As referências, só os maus artistas é que se referem, não é que deixam as suas referências ser referências. O resto não são referências, são coisas que são como é que eu ia dizer, são digeridas, não é? E digeridas inconscientemente, portanto, já foram digeridas, sabe? Eu disse ao Rui, isto lembra, é uma maneira muito inteligente de buscar coisas do Giacometti surrealista. Ele disse, nunca me tinha ocorrido, mas realmente, não é? Bom, a pessoa não precisa de lhe ocorrer, precisa de lá estar, não é? Um escultor, Giacometti é um escultor, ele trabalhou sobre o Giacometti, na verdade, até fez peças, algumas das quais estão nesta exposição, mas maquetes, para uma exposição depois feita em conjunto, na Suíça, se não me engano. Se não houver esta oscilação interna, não é? Se a gente não sentir esta oscilação interna, a resposta é uma resposta linear. Ora, a gente não pode dar, os artistas não podem dar onde é que está aquilo que o Agamben chama o poético, se nós dermos uma resposta linear, portanto taxativa, não é? A uma coisa que é uma espécie de um modelo do mundo, como nós, uma coisa tão vaga e tão ambiental e tão ilusiva e tão fugidia como o modelo do mundo. O modelo do mundo é uma espécie de um ambiente opressivo, não é? Do real, que nós reconhecemos em manifestações, em pequenas manifestações, não é? E sentimos, não é? E que nos faz sentir que vivemos num mundo deste tipo, não é? E amanhã num mundo deste tipo, mas apesar de tudo, num mundo muito diferente dos mundos em que outras pessoas já viveram. Quando a gente olha para o Van der Weyden, a gente sabe que não vive nesse mundo. Isso não nos impede, não é, de
perceber, intuir que há ali, de imenso ponto de vista, já não falo no virtuosismo formal, não é? No desenho, na qualidade do desenho dele, não é? Quer dizer que, face às crenças e aos modelos vigentes, se a gente compara com outras coisas mais merdosas da época, não é? Menos fabulosas, não é? A gente percebe que a síntese dele é uma... A resposta dele é mais sucinta, vai mais direto ao assunto, não é? Põe lá o mundo mesmo que está, ao qual está a reagir, não é? Até pode estar a reagir positivamente, não é? A autoridade divina, sendo um crente, não é? O Rembrandt era um crente à séria, não é? Portanto, todo o respeito dele pelo pormenor e pelo detalhe das criaturas, é porque as criaturas foram criadas por Deus e, portanto, são o dedo, a mão divina esteve lá. Não é? Bom, portanto, vamos aqui passar a... Eu li sobre isto ainda, antes de falar sobre a imagem que está no... eu fui buscar sobre este problema da resposta, sobre este problema do modelo, sobre este problema da autoridade, da centralidade, da moral, de quem é que... de um mundo que está no sítio, que não está fora dos gonzos, e onde isso é claro. Eu fui buscar um bocadinho da Ruína de Cacho, do Roberto Calasso. A altura ele começa um mini parágrafo que ele chama Arcani Imperi. Arcani Imperi é uma expressão que remete para a expressão Arcana Natura, os segredos da natureza, e Arcana Imperi remete para a arte secreta de governar, que imita os segredos da natureza, imita a Arcana Natura. São umas 5 linhas num parágrafo único. Originalmente, o poder encontrava-se disseminado num lugar, aura e miasma. Depois, uniu-se em Melquisedeque, sacerdote e rei. Melquisedeque, um rei mencionado no Gênesis como um sábio, um rei sábio. Depois uniu-se em Melquisedeque, sacerdote e rei. Portanto, digamos, uma primeira aliança do religioso e do governo secular, não é? Sábio. Depois dividiu-se entre um padre e um rei. Depois uniu-se num rei, monarquia. Depois dividiu-se entre um rei e uma lei. Não é? É disso que ele fala no tempo de Napoleão. Depois uniu-se na lei. Não é? Fim da monarquia, a lei, as repúblicas. Depois a lei dividiu-se em muitas regras. Depois as regras espalharam-se por todo lado. A sensação que nós temos é exatamente que de cada vez que achamos que é impossível fazer o quadro, que é preciso recusar e adiar, não é? Ou fazer outra coisa qualquer, é porque as regras se espalharam por todo lado. Quando o Cornélio está a dizer nós não temos a burguesia, não temos o quadro, assumindo que a burguesia era a dona do quadro, não é? Depois as regras espalham-se por todo lado. As regras, o quadro tinha regras para ser feito, para ser visto, para ser interpretado, para ser comentado, para ser fabricado, para ser utilizado, mesmo decorativamente, etc. Uma estrutura que durou séculos e séculos no Ocidente, não é? E, na verdade, é interessante que ele diga isto, porque a gente percebe, não é? Que quando ele diz que é pintor e que não tem atualmente senão uma saída, recusar e adiar, não é? E portanto põe os cavalos na galeria, não é? Então, e as pessoas que escolheram ser pintores, não é? Qual é o valor moral, por assim dizer, qual é o valor ético, moral
por exemplo, das dimensões modestas das pinturas do Noskowski. Qual é o valor moral, para começar, dos pintores como o Noskowski, que decidiram que havia a fazer era pintura? É uma pessoa chegar a um momento em que pensa que a única coisa a fazer é para recusar e adiar, é fazer pintura. O que é que estão a recusar e a adiar? Estão a recusar entrar no delírio do mixed media, da performance, do isto, do aquilo, coisas que, no seu entender, para a sua sensibilidade, olham como uma espécie de um novo vale tudo. As regras são conhecidas para fazer, por uma coisa em cima da mesa, dar uns saltos, não sei o quê. Eu estou a ridicularizar uma coisa que não há nada que ridicularizar, porque há obras absolutamente de topo feitas nesta chamada intermídia, não é? E mixed media, mas a pessoa acha que tem mais controle sobre si própria e que percebe melhor o mundo e que se orienta melhor a responder, a dar uma resposta aos seus tempos. Se for então para uma posição muito modesta, não é? E dizer assim, não, então eu vou pintar, então vou voltar à pintura. Evidentemente que essa volta à pintura não se pode basear nas regras académicas da pintura, porque essas já se espalharam por todo lado. Já são... Quem é que sabe onde é que elas estão, não é? Já nem sequer estão nas escolas de belas artes, nem nas pinturas académicas. Quem lhes dera a eles ainda saberem pintar como os académicos do século XIX, não é? Mas nem isso sabem. E não serve por nada, de qualquer maneira, não serviria, não é? Portanto, a coisa, por exemplo, é um dado interpretável. A dimensão modesta das pinturas do Noskowski é um dado interpretável. É uma característica do sentido. Faz parte do conteúdo das pinturas do Noskowski. A ver se vocês percebem o que é que eu quero dizer quando eu falo de conteúdo. Aquilo tem uma forma, não é? Tem cores e são postas na superfície de uma certa maneira. Qual é a maneira? A maneira é ao longo do tempo. Ele pinta 60 quadros ao mesmo tempo, não é? E leva às vezes anos a completá-los. Estão no estúdio, vai olhando, vai juntando, vai não sei. Outras pessoas podem pintar muito rápido e safarem-se muito bem na mesma. Não? Cada um escolhe a sua forma de resposta. Mas o que interessa é que há uma espécie de um gesto de aquiescência, com uma certa humildade, não é? O que é que eu posso fazer? A coisa do o que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer, eu já sei, ou já aprendi, não é? À custa de ter-me dado na escola de arte e ter feito isto e aquilo, que hoje em dia acho uma porcaria, e acho que não há resposta nenhuma, e acho que há por todo lado, e acho que eu aí não posso ter uma expressão singular, não tenho nenhuma expressão singular, não sinto que seja para mim, não me sinto, não me liberta de nada, não é? Mas se eu pintar todos os dias, se eu for ao ateliê, se eu pintar nestas dimensões, as pessoas, os quadros que o mercado vendia até à altura, abaixo dos 2 metros e dos 3 metros, isso já não se vendia, porque foi o que instauraram os americanos, com a escala americana, não é? E, portanto, de repente uma pessoa faz um daqueles quadros de um tamanhinho que pode ir num pequeno apartamento em cima de uma coisa, ai, que horror, com um quadro em cima para cima do sofá e tal. E é isso mesmo. O desafio é esse mesmo, não é? O quadro não é feito para ir para cima do sofá. O quadro é feito para não ser um Barnett Newman de 3 metros, ou para não ser um Pollock, não é? Para reduzir, para concentrar, para se tornar uma dimensão doméstica, por assim dizer, local. Não é? E ele, hoje em dia, a escolha do local é uma escolha moral, não é? Sempre pode escolher local, como a gente escolhe, olha, eu só compro peras feitas aqui na zona nos arredores de Lisboa, na agricultura, não compro peras importadas do Chile. Sim, isso é uma tomada de posição, não é?
que é que os artistas, quando eu digo que têm que ter uma consciência da história, quer dizer o quê? Quer dizer que, de uma maneira qualquer, não é? Através de meios formais que eles vão demonstrar, não é? E manejar, eles tomam posição. Aquilo que os artistas têm que fazer é tomar posição. E os artistas visuais tomam posição com imagens. Evidentemente, se não souberem nada sobre, e não tiverem nenhuma distância do mundo que os rodeia, e tudo for igual a tudo, não podem dar resposta nenhuma. Ou podem dar uma resposta muito fraca, porque a resposta vai ser uma espécie de uma reprodução daquilo que é a pergunta, por assim dizer, não é? Portanto, não é uma resposta, é mais um objeto de consumo. Uma resposta tem que ser uma coisa que se destaca, assume que há uma pergunta, formula uma pergunta, um problema, digamos, não é? E depois, tendo formulado o problema, já lhe consegue responder automaticamente, consegue ir respondendo cada vez melhor e vai reformulando o problema, não é? Essa reformulação do problema é viver uma concepção da história, é viver uma convicção sobre a história. Porquê é que eu pus aqui a Olímpia do Manet? Por causa deste problema da resposta no moderno, como nós sabemos. Não é? E este quadro é suposto ser o emblema máximo do princípio do moderno, não é? Feito em 1863, exposto para grande escândalo no Salão de Paris de 1865, e se nós quisermos perceber, portanto, o desfazer da burguesia, a burguesia em funcionamento, a burguesia parisiense em funcionamento, mas o processo da burguesia já eventualmente a começar a degradar-se. É isso que se passa no mundo inteiro, não é? Evidentemente que a burguesia parisiense é uma burguesia bastante resistente, mas não é por, ainda hoje em dia, achar que existe e que é o modelo do mundo, porque isso é o problema deles, não é? Que é uma classe que dita aos modelos, não é? Não dita aos modelos, senão no bairro, não é? Porque os modelos, quer dizer, como nós sabemos, a partir de 1900 e pouco, não é? Com a Segunda Guerra e quando se diz o centro mudou-se de Paris para Nova Iorque, o que se quer dizer é isso mesmo, é que os modelos passaram a ser ditados por outra sociedade, por outra malta, não é? E portanto, pura e simplesmente, e depois daí foram exportados, como tudo o resto, não é? Da América para o mundo inteiro. As pessoas bem podem dizer, pois os americanos e tal, não têm história, não têm isto, pois não, mas são um poderio, não são? E o que é um poderio? Um poderio também não é só um poderio militar, um poderio é um domínio do mundo. E um domínio do mundo é o quê? É uma expansão, é uma capacidade de expandir as suas ideologias, a sua visão do mundo, a todos os cantos do globo. Não é? Aquilo que se diz que a China está agora a querer fazer, não é? A começar a fazer. Provavelmente fará, sabe-se lá. Não é? Portanto, todos esses momentos de respostas fortes, respostas vigorosas ao quadro, enquanto ainda havia o quadro, não é? Provocaram um escândalo. Não é? No caso do Manet, sem dúvida que havia o quadro. E que o quadro realmente era ditado por modelos burgueses. E a própria maneira de o ver, os salões, as coisas. Aqui estamos em pleno em Napoleão III, não é? No Segundo Império. O que é que se passa com a Olímpia? Porquê o escândalo horroroso, não é? Quer dizer, porque quais eram os modelos, não é? Eu mostro-vos isto aqui é.
Isto é uma pintura do Cabanel, do Alexandre Cabanel. Cabanel era um pintor favorito, na verdade, do imperador, do Napoleão III, que adquiriu este, chama-se o Nascimento de Vênus, como podem calcular, não é? E esteve no Salão de Paris 2 anos antes, em 1863, no ano em que o Manet pintou a Olímpia. E o modelo que está dado, não é? Para se poder mostrar uma mulher nua a um público masculino, não é? Que são os clientes, nitidamente, não é? Tem que se chamar a isto o nascimento de Vênus, ela tem que estar deitada sobre as ondas do mar, tem que ter uns putti em uns cupidos vagos com uns anjinhos em cima de tocar umas trompetas de búzios e por aí fora, tem que ser executado desta maneira muito, muito minuciosa, como os académicos, como a técnica novecentista académica manda e tal, e portanto a razão do escândalo qual é? É que isto não é nada disso, não é? Isto é uma mulher jovem, um bocado até jovem demais, não é? Que claramente não é uma Vênus, não é? Também claramente não é uma odalisca num salão, não é? É uma prostituta de alta sociedade parisiense, retratada com uma espécie de luz de neon frontal pelo Manet no seu boudoir, não é? Com a empregada negra que lhe vem trazer o ramo de flores do admirador para o qual ela nem olha, está com um ar completamente prosaico, simplesmente à espera do novo cliente. O modelo mais próximo e que toda a gente aponta, porque é a Vênus de Urbino do Tiziano. O Manet era um fã absoluto do Tiziano, mas a Vênus de Urbino do Tiziano é uma Vênus, tem ali o cãozinho, não é? Tem o cãozinho aos pés da cama. A Olímpia não tem cãozinho, tem um gatinho preto, não é? Associado à bruxaria e associado à prostituição também, não é? E depois pinta, as pessoas, os burgueses ficaram chocados com a maneira como ele pintava, esta maneira fresca de rápidos strokes, não é? A maneira como este, maravilhosamente, esta echarpe de cachemira, não é? Dela está pintada, não é? Com esta mão rápida, não é? Os toques rápidos de pincel, e depois aqui também, não é? E depois esta luz fotográfica, crua, sem modelação, quer dizer, tudo isto era grosseiro. Foi grosseiro e sentido violentamente como grosseiro. Grosseiro porquê? Porque, como dizia o Zola, não é? Porque ele decidiu mostrar uma mulher real em vez de uma mulher fictícia, da mulher fictícia que era admissível ver nua nos salões pelos burgueses que frequentavam, com as suas esposas, de resto, essas exposições, não é? Um jornalista francês, na altura, disse que se a pintura não tinha sido destruída é porque foram tomadas precauções pelas autoridades organizadoras do salão para que as pessoas não destruíssem a pintura. O que é que acharam os colegas mais avançados, os pintores colegas mais avançados do Manet? Acharam que era uma alta resposta, acharam que era uma pintura completamente fresca, que era uma coisa completamente nova, que era uma coisa completamente interessante, não é? Esta pintura que foi vilipendiada, não é? Uns anos depois, o Monet, o Claude Monet fez uma subscrição pública e conseguiu que o Estado a comprasse. Hoje em dia, ela está ao pé do Cabanel no Museu d'Orsay, em Paris, o que é irónico, não é? Os artistas interessaram por aquilo que chocava ao público, não é? Perceberam que era uma resposta, não é?
não era simplesmente um seguidismo como o Cabanel fazia, não, era uma oposição, era uma tomada de posição. Ele tinha conseguido chegar a uma forma, neste sentido em que o Cornelis fala da forma, que é, ele tinha conseguido tomar posição relativamente ao quadro, à entidade quadro e à sociedade burguesa que mantinha a centralidade e fazia a síntese e os valores morais pelos quais as pessoas se regulavam e que, portanto, era possível contestar, sabendo quais eram, era possível fazer de outra maneira. Não é? Pronto. Quando o Agamben diz o contemporâneo é alguém que fixa o olhar no seu tempo para perceber não as suas luzes, mas o seu escuro. Não é? Aqui fala-se muito, as pessoas gostam muito de falar de luz, como e o Foucault também fez um estudo sobre Manin, que a coisa principal é o tipo de luz que de repente aqui está. Mas o Agamben não está a falar propriamente da luz física, ele está a dizer perceber o escuro. O que é perceber o escuro? Perceber o escuro é perceber, é ser oprimido pela luz plena. A luz plena é o quadro do Cabanel. É a pessoa que não está a responder a nada porque o mundo está iluminado por igual e é satisfatória, essa luz é satisfatória. Os valores morais são satisfatórios, são habitáveis, o tipo de síntese e narrativa histórica que a burguesia faz no quadro, tudo isso é aceitável, não é? E então isso dá-nos o Cabanel. Não é? O Cabanel não vê o escuro na luz, não é? Não tem essa capacidade. O contemporâneo do Agamben tem que ter, não é? Tem que não suportar a luz plena de alguma maneira e entrever, perceber que há um escuro, tem que olhar para esse escuro, para esse gap, como se fosse. Portanto, não capta inteiramente, não come inteiramente aquilo que lhe estão a dar sob uma forma qualquer, aqui uma forma visual, não é? No modelo académico do quadro, mas vai viajar no tempo de uma maneira anacrónica, não é? Que não é sincrónica, que não respeita sequer a cronologia, não é? E buscar a esse escuro, essas coisas que já perderam o seu tempo, já perderam a sua referência, vai buscar elementos que não são visíveis, que não estão aparentes nos atuais valores e na demonstração dos atuais valores, e vai combiná-los, vai trazê-los para o primeiro plano. Claramente que o público escandalizado, no caso da Olímpia, não é contemporâneo de si próprio, não é? Ou do artista cuja obra rejeita e não essa discrepância é constante ao longo da história e torna-se gritante em muitas vezes coisas que nós conhecemos. Não é? O caso das Demoiselles d'Avignon do Picasso, por exemplo, em 1907. Não é? O Picasso, na verdade, queria competir com o Matisse, que era quem liderava, a liderança era do Matisse. E o Matisse, em 1907, pintou este no azul. E isto era, com certeza, um quadro que muita gente não engolia, por muitas razões, não é? As torções, os expressionismos, a anatomia, a cor, o exotismo, enfim, do ponto de vista académico, há imensas objeções a pôr. O Picasso não lhe chegava. Não é? O Picasso não lhe chegava. Aquilo era pouco. E quando viu as máscaras africanas no Trocadero, foi ao nu feminino, outra vez, tal como tinha ido o Matisse no Blue Nude, não é? E deu-lhe uma volta muito mais
muito mais ousada, muito mais arriscada, muito mais incompreensível provavelmente até para ele, mas muito mais, mas com uma convicção, não é? Por isso é que eu digo, não é? O Picasso, coitado, vindo lá, saloio espanhol que tinha chegado a Paris, não era nenhum intelectual, não é? Agora, a sua convicção sobre a história, suas antenas para a história, não é? Para o momento, e para aquilo que no momento era opressivo e ele queria destruir, não é? Portanto, o seu grau de contemporaneidade, a maneira como ele via o escuro na luz, não é? Era superior. E evidentemente que era isso que fazia dele um grande artista, não é? Um artista superior, não é? Outros escândalos deste género nós conhecemos, não é? Um grande escândalo, as pessoas não falam tanto como a coisa, mas foi um escândalo monumental, foi quando, em 1912, o Duchamp já queria sair da pintura e já fazer um cubismo um bocado desnaturado, que os cubistas não particularmente rejeitavam e achavam desengonçado e pouco pintou a sua segunda versão do Nu a descer a escada, chama-se Nude Descending a Staircase No. 2, este é de 1912. E isto, havia um salão dos independentes em Paris, em 1912, o quadro foi rejeitado. Em 1913, na exposição chamada Armory Show de Nova York, foi provavelmente a exposição mais famosa, né, que mais pessoas levava, que era o Salão de Nova York, por assim dizer. O quadro foi apresentado, foi totalmente ridicularizado, incluindo pela imprensa imediatamente. Isto é uma coisa do jornal do Evening Sun, 1913, que se chama The Rude Descending a Staircase, os grosseiros ou o grosseiro a descer uma escada. E depois tem um subtítulo que é Rush Hour at the Subway, hora de ponta no metropolitano. E depois o título cá em cima era Seeing New York with a Cubist. Portanto, está, como toda a gente à volta, não é? Dizer, o que é isto, não é? Quer dizer, o próprio presidente Roosevelt criticou o quadro abertamente, disse que tinha lá um tapete no quarto dele que era melhor do que o quadro do Duchamp, que não percebia qual era o mérito desta coisa, não sei o quê. Pronto. Portanto, quer dizer, e o Duchamp estava a fazer uma coisa que hoje em dia nos parece relativamente inofensiva, porque na verdade o cubismo analítico tinha começado um ano antes, só que isto não é? Isto era um nu a descer uma escada, logo aí, pelo título. A primeira coisa que os irmãos lhe pediram em 1912, porque lhes foi pedido para meter uma cunha no Salão dos Independentes de Paris, foi que ao menos ele mudasse o nome, que não chamasse um nu a descer uma escada, assim, podia ser que a coisa passasse como excêntrica, mas nu a descer uma escada que ninguém engolia, é pelas mesmas razões que a Olímpia, não é? É que o nu é um nu, é uma coisa que na tradição, é uma coisa elevada na tradição da pintura, não é? E ele faz um nu mecânico e desfeito e não se consegue entender, é uma espécie de uns mecanismos em movimento, provavelmente ele já com conhecimento das fotografias do Marais ou aquelas fotografias de sucessivas. Bom, naturalmente que o Fandom de 1917 é outro desses escândalos, não é? Aí o que se trata é que era, na verdade, uma exposição independente, em princípio toda a gente, de resto o próprio Duchamp fazia parte
da direção. Toda a gente tinha direito de entrar e de uma maneira qualquer, nunca se percebeu bem o que aconteceu. O que diz foi que arranjar a maneira da coisa não estar visível durante a exposição, não aparecer visível e depois desaparecer completamente para sempre. E mesmo assim criou um escândalo, não é? Através das fotografias que o Stiglitz tirou, e foi muito falado mas depois, na verdade, o escândalo só deu frutos, digamos, só veio a dar verdadeiros frutos, ou frutos ao nível, quando muito mais tarde os americanos da geração da pop pegaram nisto. Não é? O Agamben diz, a essa altura no texto, sobre o contemporâneo: perceber esse escuro não é uma forma de inércia ou de passividade, mas implica uma atividade e uma aptidão particulares que equivalem a neutralizar as luzes que provêm da época, neutralizar as luzes que provêm da época, que nos deram a nós. Como é que a gente neutraliza as luzes que provêm da época? Não é? Há muitas maneiras de neutralizar as luzes que provêm da época, que as pessoas estão sempre a dizer, os meios tecnológicos, há pessoas que não têm televisão, não querem ter televisão, não querem ver televisão, não é? Bom, certamente é uma tentativa tão válida como outra qualquer, ou um expediente tão válido como outro qualquer, para uma pessoa poder neutralizar as luzes da época, do género: eu não quero saber, não me informem, aquilo que vocês estão a dizer que é informação, eu não acredito, a mim não me informa de nada, não me ajuda de nada, é uma coisa alienante, eu não quero. Portanto, quero como se fosse viver sem essa tecnologia, que é o modo instantâneo de comunicar do mundo inteiro. Não é? Pronto, essa é uma coisa que em artistas até é frequente, é frequente ver e ouvir. Há outros que é o telefone, há outros que é... Bom, e não é só artistas. Não é? Portanto, neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir a sua treva, o seu escuro especial, que não é, todavia, separável das referidas luzes. Efetivamente, o escuro não é separável das luzes. A resposta não é separável do modelo, do modelo a que estamos a dar resposta. É? Portanto, se o inferno contínuo e sem parança e sem da comunicação universal instantânea, não é? Não é, se a gente não quer neutralizá-lo, e aí se abre uma brecha para nós entrevermos a sua treva, não é? O seu escuro especial, aquilo que não está a ser abrangido por esse meio, não é? Se há uma resposta, depois que nós vamos dar, então, se há uma resposta, claro que o escuro não é separável das referidas luzes, não é? É para a gente neutralizar as luzes, é que o escuro se torna é que a gente pode dizer que não há uma passividade, mas temos uma atividade de ver no escuro, efetivamente, que é aquela que se contrapõe à incapacidade que temos de suportar as luzes na sua globalidade. O Agamben diz ainda: no próprio gesto em que o presente do contemporâneo, no próprio gesto em que o seu presente divide o tempo segundo um já não e um ainda não, institui com estes outros tempos, entre aspas, certo com o passado e talvez também com o futuro, uma relação particular, ou seja, pode citar, também entre aspas, e desse modo reatualizar qualquer momento do passado. Já não e eu ainda não, não é? Ora, o Picasso acha que ultrapassa o tempo do Matisse, seu contemporâneo, e toda a tradição nos femininos, até essa altura, instituindo uma relação particular com o futuro à custa das suas apropriações primitivistas. É preciso não esquecer que, no primeiro momento, todos os colegas, esses muito avançados do círculo do Picasso, acharam aquilo uma coisa que
era melhor nem falar, que ele devia esconder, e ele acabou por encostar o quadro à parede durante 20 anos, não é? Que era uma coisa incompreensível, que era uma coisa que não se fazia, não é? Pronto. Portanto, a gente pode dizer, esta arqueologia de que ele aqui fala, instituir uma relação dos tempos, inclusivamente com o futuro, ele está a instituir uma relação com o futuro, porque se nada daquilo foi visto, não é? De certo modo, ele está a olhar para trás, para a tradição europeia da representação dos números femininos, mas está a ir buscar uma tradição do futuro. Essa tradição do futuro a gente pode dizer até que, visto que é uma apropriação primitivista, quando é que começou a loucura das apropriações primitivistas começaram, sobretudo, a seguir com os surrealistas, portanto, uns anos mais tarde, não foi em 1917, mas nos anos 30, bom, aí como a loucura do primitivismo já era uma moda e quase uma obrigação, não é? Com o urinol do chão também reatualiza, segundo ele próprio declarou, não é? O que ele chamava a arte. Os gregos diziam que a arte era fazer. Do chão gostava muito de dizer isto. Não é? E isso era o cerne da atividade artística, era fazer, simplesmente fazer. E esse fazer não se limita ao craft de uma disciplina, como a pintura, mas alarga-se a qualquer gesto, eu quero que se alargue a qualquer gesto realizado por um artista. Portanto, esta coisa do modelo da arte é a pintura burguesa, eu não compro, não pinto mais, e acho que o que está a faltar é ser artista, porque isto de ser pintor já é impossível. É achar um bocado a mesma coisa que o Cornélios, bastantes anos antes, não é? Essa coisa do dizer não à pintura do pintor do chão, porque era o que ele era, pintor, não é? E dizer assim, não, é preciso sair daqui, é preciso uma resposta a isto. E a resposta dele é, não, tem que se alargar, não é o pintor, tem que obedecer técnicas e a modelos específicos e a formatos, é o artista. O artista é o tipo que responde, é o tipo que se liberta, é o tipo que olha para o seu tempo e depois faz um gesto, declara uma coisa, faz uma declaração. Pronto, e os rendimentos são uma declaração de responder ao seu tempo. Qual tempo? Não é? Bom, o tempo do objeto industrial reprodutível, não é? Em primeiro lugar, o objeto industrial reprodutível não tinha entrado ainda na dança das artes, não é? Depois entrou, não é? Nesta altura, com os Dadás, e aos poucos, com o Picabia, com isto, com aquilo, com as coisas mecânicas, etc. Mas quer dizer, o mundo industrial, não é? E a reprodução mecânica das coisas, o Palizzi dizia no seu texto, e diz bem, foi preciso esperar pelo Orwell, não é? Para conseguir que uma pessoa como o Orwell compreendesse, não é? Como é que uma pessoa jogava com as próprias ferramentas da reprodução infinita, não é? A coisa das telas e das imagens reproduzidas que vão ser buscadas já nas suas reproduções ao jornal, que já são más, reproduzidas de fotografias, mal reproduzidas, e depois que ele reproduz pior ainda, e depois que reproduz mecanicamente, nem ele próprio, são os assistentes na tela, e depois repete-as, reproduzindo mais vezes a mesma imagem, e depois passa-lhes com uma cor por cima, e está o quadro. Não é? Portanto, o objeto reprodutível, na era industrial, como na era pós-industrial, tem que ser considerado, é uma coisa do mundo. Isso e o Duchamp não o deixou de fora, foi o que ele fez. O pecado, não é? Dele, neste coisa, foi, e a visão, foi não o deixar de fora. Quer dizer, então, e o objeto industrial? Não é? O texto sobre o texto do Benjamin
dois textos que vocês têm, um mais pequeno, outro maior, e o Walter Benjamin, nessa altura, diz: a memória é meio para a exploração do passado, é o meio através do qual chegamos ao vivido, do mesmo modo que a terra é o meio no qual estão soterradas as cidades antigas. Portanto, este vivido é um vivido que está enterrado, que temos que ir. Não é? E segundo ele, o artista arqueólogo, ele diz que é a memória, através da memória. Está bem? Ok? Memória, pode-se perfeitamente usar a palavra. Escava como quem quer trazer para a luz o que está soterrado. Tem a capacidade de neutralizar as luzes para fixar a sua atenção no escuro, precisamente. E essa escavação, não é? É isso que o aproxima. É aqui que já temos uma imagem do arqueólogo antes do Agamben falar no arqueólogo, nesta ideia da escavação. Ele dirige-se para essa origem de que o Agamben fala também, não é? Que o Agamben explica, uma origem que não é cronológica, não pode nunca ser alcançada, não é? A origem, a gente corre atrás dela e ela foge à mesma medida em que ele tem uma expressão, até um encontro ao qual não podemos senão faltar. E ele diz: a origem não se situa somente num passado cronológico, é contemporâneo do devir histórico. O devir histórico que constantemente se atualiza, não para de operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. A história e o modo como a memória se relaciona com ela implica este devir, implica uma viagem, não é? A história não é uma coisa estática, que a gente tira uma fotografia e diga: ok, pronto, a história é isto, já tenho uma teoria da história. Não, a história é vivida, não é? E a maneira quando eu estava há bocado a dizer uma convicção histórica, é que o artista tem que viajar, a viagem do artista, através deste tempo, em direção à origem deste tempo, que não é um tempo cronológico, não é? É uma maneira de viver a história, porque é consoante aquilo que nos é trazido hoje, não é? No nosso presente, a luz ilumina aquilo que nos é trazido hoje e vai nos iluminar amanhã o que nos é trazido amanhã, não é? E, portanto, de cada vez, não é, que o mundo nos aparece com a iluminação com que ele nos aparece plena, não é? O recusar uma parte dessa iluminação ou não, o neutralizar uma parte dessa iluminação para ir mergulhar no escuro, vai fazer com que o escuro ele próprio, cada mergulho é cada mergulho, não é? A partir de um certo tipo de claridade. Isso era o que eu estava a falar há bocado, relativamente aos importantes saltos no trabalho, quando estava a falar da exposição do Rui Chaves, não é? É efetivamente é ver a história como um devir, como uma viagem, não é? Até agora ele viu-a de uma certa maneira e viajou nela de uma certa maneira, não é? Mas a história anda, não é? E a nossa maneira de nos relacionarmos com ela e com o que ela nos vai mostrando e com o que ela nos vai escondendo e com o que nós vamos descobrindo no escuro, é também uma viagem que é um investimento do ser, de todo o ser, não é? Essa viagem tem que ser posta em ação, é uma coisa ativa, tem que ser enacted, tem que ser, temos que a pôr em ação, não é? O devir não vem por si miraculosamente cair na cabeça, nem é do nosso talento, da nossa imaginação e do nosso valor. Não, ele tem que ser querido, tem que ser desejado, tem que ser procurado, tem que ser perseguido, tem que ser vivido, literalmente. O contemporâneo é aquele que sente esse apelo. É um apelo que lhe é dirigido e ao qual ele não pode escapar, diz o Agamben. Ok. E, portanto, nos termos completamente pragmáticos em que começámos a falar aqui, não é? Ai, o que é que eu faço, não é? Os alunos nos ateliês, não é? Há um apelo que lhe é dirigido, ele sente o apelo que lhe é dirigido e ao qual ele não pode escapar, isso é o que se chama a necessidade.
Eu não vejo que possa haver talento sem a necessidade, sem que a pessoa sinta este apelo. Não é? Este apelo que é dirigido é, ao mesmo tempo, a sua incapacidade de viver a plena luz e, portanto, a sua capacidade de ver o escuro, as trevas na luz do presente. Não é? Isto, evidentemente, depois a viagem, iniciar o investimento do devir de cada vez, não é? As viagens são feitas ao longo do tempo e como em tudo, não é? A gente aprende a viajar, não é? Quer dizer, uns anos primeiro viajamos com muita bagagem demais, depois aprendemos a viajar com mais leves, com pouca, não é? Somos menos complicados, com muito menos bagagem, e isso vai fazendo a economia e a sofisticação da evolução estilística da obra. Portanto, há um já, não é? Há um tempo do já, não é? No sentido em que eu já estou a viver nesse tempo e nesse mundo, porque não sou capaz de viver noutro, porque vivo desta maneira, já vivo neste mundo da luz e do escuro, neste equilíbrio, já sinto esse apelo, é nesse mundo que eu já vivo, não é? Pois é um ainda não, não é? O que é ainda não é? O público não está a viver esse tempo, as outras pessoas não estão a viver esse tempo, e é preciso que esse tempo seja trazido das trevas para a luz, pelo artista. O que é que o artista é, enquanto ele não é um artista convincente, não é? É o público. É o ainda não. Ainda não está no já, está no ainda não. O público não é contemporâneo, não é? Si próprio, pura e simplesmente, no geral, não é? Evidentemente que isto não é assim, não é preto no branco, e não funciona assim, não é? Se uma pessoa decide dedicar uns anos da sua vida, as suas energias para ir para uma escola de arte e não para ir para trabalhar nos bancos, não é? Evidentemente que já sente esse apelo que estávamos a falar, não é? Que se lhe dirige singularmente a si, não é? Agora, depois, quer dizer, deixar de ser público, o que é que as pessoas queixam? Queixam-se do grau de alienação em que os meios de comunicação global nos mantêm, e como é difícil encontrar brechas ou fazer brechas nesse tecido homogéneo, não é? Globalizado da comunicação instantânea. E, no entanto, para lhe responder, se não há brechas, se não encontramos brechas, se não as fazemos, não chegamos às trevas, estamos a receber a luz. Não é? E quem está a receber a luz está a reproduzir a luz, o que quer que faça está a reproduzir a luz. E, portanto, cada vez entrar melhor nas trevas, cada vez conseguir recusar mais a luz implica estas viagens que são um investimento, são um dever propriamente. Quem procura, agora vou ler um bocado do texto do Benjamin. Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um homem pescado. Fundamental é que ele não receia regressar repetidas vezes à mesma matéria, espalhá-la, tal como se espalha a terra, revolvê-la, tal como se revolve o sol. Porque essas matérias mais não são do que extratos dos quais só a mais cuidadosa investigação consegue extrair aquelas coisas que justificam o esforço da escavação. Falo das imagens que, arrancadas a todos os seus contextos anteriores, estão agora expostas, quando a gente escava, não é? Que é que o arqueólogo encontra? Encontra um bocado de pedra. Não encontra uma civilização inteira, não encontra o contexto, encontra uma coisa arrancada ao seu contexto, um bocado de pedra. Depois vem a descobrir que aquele bocado de pedra é um bocado de uma seta,
e que é do período tal e que servia para caçar bisontes. Ok, mas as escavações a gente volta ao mesmo sítio, não é? Já o Bresson dizia, isto não é mudar de uma coisa para a outra que ajuda, não é? Dizia duplo, triplo fundo das coisas. Está nos preceitos do Robert Bresson sobre o cinematógrafo. É? Ele diz, dig deep where you are, isto é na tradução inglesa, não é? Escava fundo onde estás. Duplo, triplo fundo das coisas. Portanto, não é falhar aqui e fazer uma agulha para o lado, não. É uma coisa intensiva, é a mesma coisa, é fazer a mesma coisa, mas escavar cada vez mais cuidadosamente, revolver inúmeras vezes a terra, não é? Como espalhá-la, quer dizer, se um arqueólogo desistir à primeira, não é? Nas primeiras 2 horas em que está num sítio a escavar uma coisa que ela acha que está lá e que não encontra, e se mudar para 1 quilómetro ao lado, depois se calhar só muitos séculos a seguir é que vem outro arqueólogo, vai àquele sítio exatamente, escava mais fundo e encontra aquilo que ele estava a procurar e não teve paciência de encontrar. Não é? As tais imagens que, arrancadas a todos os seus contextos anteriores, estão agora expostas como preciosidades nos aposentos sóbrios da nossa visão posterior. Pois quando elas vão para, uma vez que as tínhamos escavados, elas tornam-se sóbrias, como torces na galeria do colecionador. Não é? Isso é depois da gente as ter usado, da gente ter usado as coisas que desenterrou. Imprescindível é saber enterrar a pá de forma cuidadosa e tateante no escuro reino da terra. Saber enterrar a pá de forma cuidadosa e tateante no escuro reino da terra. Portanto, não é a maluca a seguir as modas, não é? Não, é um trabalho de concentração e é um trabalho de tato, de cuidado, de cuidadoso, atento, não é? Quando eu vos digo das coisas que vocês estão a fazer, isto é uma merda, estão abaralhadas, não tem nada, não tem desenho, não tem isto, não, é que vocês estão a tirar tiros para o ar, não é? Tirar tiros para o ar não é a mesma coisa que escavar cuidadosamente, não tem nada a ver. Eu não vou aqui adiantar mais, já vamos entrar aqui na cena da alegoria, e eu não queria já meter este assunto eu não queria meter já este assunto relativamente ainda ao porque é que eu não consigo mexer nesta imagem? Consigo. Ok. Ora bem, alguém quer dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Isto é o primeiro toque nos textos, não é? Mas os textos vocês vão lendo, leiam-nos, não é? Não estejam à espera que, como muita gente parece estar, que as aulas teóricas sejam aquilo que vai dar conteúdo ao vosso trabalho. Não são certamente, não é? Isto não são aulas com conteúdos que eu vos dou para vocês usarem. Não é? Eu dou-vos para vocês, que eu vos dou para vocês usarem, é uma espécie de... Estou aqui a pensar nestas coisas, partilho as coisas com vocês e vocês que pensem nelas também. Não há cá compêndio. Alguém tem perguntas? Que imagem era aquela que passou agora? Qual delas? A dos cãezinhos. A dos cãezinhos é uma coisa chamada Arena 10, porque há muitas arenas do Mike Kelly, 1990. Isto é uma coisa de tricô, isto são os cãezinhos de peluche.
há uma espécie de um pós-minimalismo maluco do Mike Kelly, que é um tipo, um artista muito interessante e inteligente e articulado, de resto, da costa oeste, e que faz parte do gangue daqueles artistas da costa oeste que apareceram surpreendentemente nos anos 90, porque geralmente a arte séria vinha da East Coast, vinha de Nova Iorque, nunca se considerava que a outra costa podia produzir arte séria, era mais para mafiosos e ricaços que queriam ter casas no Havaí. O Mike Kelly é um artista importante mesmo. Biblioteca, se faz favor. Obrigada. Vá, tenham um bom fim de semana, apesar desta chuva e desta chatice deste ano. Obrigado, Manel, igualmente. Bom fim de Obrigada, semana. igualmente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigada. Boa noite. Fim de semana.